Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta terça-feira, dia 22 de junho, com a nossa Academia Espiritual. Se você está nos acompanhando no canal no YouTube da Paróquia São João Batista de Guaraciama, se inscreva no canal se ainda não fez, não deixe de ativar o sininho aí e também dar o joinha para que este vídeo possa chegar a mais pessoas. O evangelho de hoje é de Mateus, no capítulo 7, versículo 6, depois versículos 12 a 14. Nós estamos na terça-feira da 12ª semana do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedaçam. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta em 3 ideias, aspectos da vida cristã. Que aspectos são esses? A prudência, quando Jesus diz: Não deis as coisas santas aos cães, nem atirais aos porcos as pérolas. A caridade, quando o Senhor nos convida a fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. E também a questão da decisão em favor do Evangelho, quando o Senhor diz da porta estreita e da porta larga. Então, eis aí esses 3 aspectos da vida cristã que nos são propostos no texto do Evangelho: a prudência, a caridade e a decisão em favor do Evangelho. O versículo 6, ele é um pouco enigmático, né? Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos. Os estudiosos da Palavra de Deus se debruçam sobre esse texto e não têm assim uma clareza sobre de fato o que é que Jesus queria dizer. Mas é possível entender algumas coisas. Padre Jaldemir Vitório nos sugere, um estudioso bíblico, nos sugere que Jesus está falando de uma cautela pastoral, né? Está precavendo os discípulos contra gente despreparada ou aversa ao reino de Deus. Então não adianta você anunciar a palavra de Deus para quem não tem condições, né? É claro que não é assim, mas eu tenho que anunciar para ver se ela acredita. Não é isso. Aquela pessoa que tem uma pequena abertura, sim. Mas existem pessoas que não têm possibilidade, né? E pessoas que são de fato aversas à palavra de Deus, ao reino de Deus. Então, não adianta você insistir. Você vai perder tempo e tal. Eu mesmo costumo dizer, às vezes, algumas discussões com irmãos de outra religião, né? Primeira coisa que eu procuro notar é: você está perguntando tal e tal coisa, com que objetivo? Você quer conhecer sobre como a minha fé, a minha igreja compreende tal coisa e vive isso?
Ou você quer que eu te fale para você dizer que eu estou errado, que eu vou para o inferno, que a minha religião não presta e tal? Se for, eu não jogo pérolas a porcos, porque você não está aberto para compreender o sentido e respeitar, você quer apenas apontar como um erro a partir da sua interpretação e da sua verdade, então não jogo pérola aos porcos. Então, um pouco nesse sentido que o Evangelho está dizendo. E até Jesus diz assim: cuidado para que os porcos não se voltem contra vós, né? Porque às vezes você fica insistindo tanto numa coisa, querendo provar tanto uma coisa, mas não vale a pena, você está gastando saliva à toa. Segundo ponto, fazer ao outro tudo quanto gostaria que lhe fizesse. Essa regra de ouro é muito importante e Jesus vai colocá-la no centro do Evangelho de hoje, né? Bom, eu quero que me façam bem, e então eu devo também fazer o bem, né? Eu quero ser bem tratado, então devo tratar bem. Eu quero isso, devo fazer isso, né? E sobretudo aponta para a questão de que eu faço o bem independente da retribuição, mas nesse mesmo caminho, como eu gostaria que fizesse para mim, eu faço para o outro. No Evangelho, Nosso Senhor ainda diz que fazer isso para os outros como você gostaria que fizesse para você, resume toda a lei e os profetas. Então, todo o ensinamento de Jesus, toda a lei de Deus está resumida nessa realidade, né? Que o ensinamento de Jesus nos apresenta no amor ao próximo. Então, não há limites quando nós desejamos as coisas. Então, não pode haver limites também para fazer para os outros. O terceiro ponto, nós encontramos a questão da porta estreita. Jesus diz que ela é difícil de ser encontrada, é muito mais fácil o caminho largo. Aqui nós temos o ensinamento: não se chega à salvação vivendo de qualquer modo. Eu posso viver minha vida do jeito que eu quiser, que tá bom, eu vou para o céu. Não. Jesus vai dizer que a salvação ela não é vivida aqui de qualquer maneira. É necessário optar pelo reino de Deus, pela justiça do reino de Deus. E nos capítulos anteriores, o Sermão da Montanha, Jesus já deu o caminho, a direção aí da justiça do reino. Essa porta estreita, portanto, é o quê? É a proposta de Jesus, que diz não só amar o inimigo, o amigo, mas amar o inimigo. Não só não matar, mas também não desejar o mal para o outro, e etc, e etc. Então, preciso optar pela justiça do reino que Jesus anunciou. Essa é a proposta de Jesus. E é claro, Jesus não deixa de dizer: tal opção exige ter forças para aguentar as consequências, porque virão consequências, né? Não vai ser simplesmente fácil. É uma porta estreita, exigente passar por ela. Mas, com esforço é possível e teremos então uma vitória definitiva e final. Vamos agora à nossa academia espiritual. 3 passos para nos ajudar a fortalecer a musculatura da nossa alma a partir da palavra de Deus que ouvimos e meditamos. Primeiro passo, o alongamento. Coloque-se na presença de Deus, se possível acenda uma vela, faça a invocação ao Espírito Santo. Peça os seus dons, peça sobretudo o dom do discernimento, da sabedoria, as virtudes da prudência, da caridade, da escolha pelo reino de Deus. Faça o silêncio amoroso na presença de Deus. Segundo passo, nosso aquecimento. Então vamos agora dar uma acelerada nessa musculatura da alma, refletindo como é que eu penso e vivo o caminho para a salvação. Eu estou só vivendo aqui no presente ou eu penso e vivo o caminho da salvação?
né? E esse amor sem medidas que Jesus diz ali, como é que é, né? Quanto me custa e quanto eu tenho conseguido oferecer, fazer aos outros o que eu quero que façam para mim? Terceiro passo, treinamento. Então hoje sugiro a você fazer uma ação boa para alguém, fazer um bem para alguém. E depois que fizer, que seja simples, né? Principalmente se for algo que eu não quero. Por exemplo, alguém te pediu um favor e você está ocupado ou tem um propósito diferente naquele momento. Então você não poderia, entre aspas, mas sem prejuízo, você deixa aquilo que você iria fazer e faz o que alguém te pediu. Ótimo. Então você fez um bem além, não é? Então faça isso hoje e ofereça ao Pai este bem que você fez para alguém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte para vós o seu rosto e vos dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.